Olá, bom dia. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, o espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado pela audiência, você que nos deixa entrar aí, dividir o café da manhã, tomar um mate juntos, nessa meia hora aqui de muita informação, de consultoria da área de direito da Previdência, de direito do trabalho, direito dos servidores, tem hoje direito dos servidores aqui no programa, né? A consultoria financeira e, claro, para você também participar, a gente abre agora os nossos canais de interatividade. Tem o WhatsApp, tem o e-mail e tem o @programa Boca no Trombone, Instagram, Facebook e YouTube. Cardápio farto para a sua participação. E além das consultorias, né, o programa de consultorias e debate, o debate hoje é: isenções fiscais na pandemia, elas devem aumentar? Lembrando, né, gente, que sempre que o Estado vai fazer uma isenção fiscal, né, vai conceder uma redução de impostos, de taxas para um segmento, para um setor do mercado, tem de haver uma contrapartida. Né? Por exemplo, as empresas têm que contratar mais, as empresas têm que manter os empregos durante um determinado tempo, né? Então tem de haver uma contrapartida no momento que se dá aquela concessão. Vamos opinar sobre isso e queremos saber o que você pensa, né? Participe, use aí os nossos canais de comunicação. Para iniciar o debate, a gente traz aqui no Boca no Trombone, com muito prazer, mais uma vez, o presidente da Amatra 4, o doutor Thiago Malman Susbach. E ele diz: isenções fiscais na pandemia devem aumentar? Bom dia, Solano. Bom dia, demais participantes do programa. Bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores do Boca no Trombone. O tema de hoje, Solano, parece bastante periclitante nesse atual momento da pandemia, nesse momento que nós começamos a vacinar nossa população, porque ele diz diretamente com uma questão muito importante nesse atual contexto, que é como nós podemos fazer para que ajudemos a nossa economia a decolar de novo. Muito se falou nesses últimos meses sobre reformas, e reforma trabalhista, reforma administrativa, reforma previdenciária, e o que se observou foi que elas por si só não foram suficientes para gerar os empregos de que nós necessitamos. Enfim, um tema candente, um tema importante e um tema que nos traz algumas reflexões relevantes para fazer neste atual momento. Acreditamos então que neste dado momento da história, toda e qualquer ajuda que poderia vir do governo é sempre muito bem-vinda, sempre muito alentador poder pelo menos debater esse assunto. Conosco também na manhã desse domingo, o presidente da UGIRM Sindicato, os escrivães, os policiais civis estão representados aqui no programa com ele, Isaac Ortiz. Bom dia, doutor Solano, bom dia, telespectadores do Boca. Bom, a pergunta é boa, né? Isenções fiscais na pandemia devem aumentar? Primeiro, achamos que a isenção fiscal ela deveria ser uma coisa melhor pensada, né? Porque geralmente quem se beneficia das isenções fiscais, geralmente é quem não precisa, que é o grande empresário. Esse tem isenções fiscais aos montes. Dinheiro que é tirado do trabalhador, dinheiro que é tirado da pequena e microempresa, né? Esse não tem nada. O pequeno e microempresário não tem nenhuma isenção. Paga todos os seus impostos, é cobrado diuturnamente pela fiscalização da prefeitura e do estado, né? E esse que emprega. O trabalhador da pequena e microempresa, esse emprega bastante. E o dinheiro fica no bairro onde as pessoas moram ali. Então, o que a gente lamenta hoje é ter mais de 9 bilhões de isenções fiscais para os grandes empresários, empresas multinacionais, né, que não precisariam dessas isenções. O que a gente lamenta muito é que, com a pandemia, as grandes empresas ganharam muito dinheiro com isenções fiscais e o pequeno empresário não ganhou nada. Isso que a gente lamenta. Pois é, e temos que ter equidade, né, algo mais harmônico entre os pequenos e médios empresários e os grandes. Isso tem de haver. Um exemplo disso é a renovação agora recente, no dia 12 de março, do convênio 100/97, que prevê uma isenção de até 60% de ICMS
para os produtores de agrotóxicos, gente. Isso representa uma desoneração no cofre do Estado de em torno de 6,3 bilhões de reais, né? E se você pensa que isso vai reverter para o alimento que a gente vai comprar no supermercado, na feira, infelizmente não, porque mais de 1000% durante esse período que agora foi renovada essa concessão de isenção, durante todo esse período, mais de 1000% foi agregado no algodão, mais de 500% foi agregado aí no soja. Então, na verdade, o que está beneficiando? A grande empresa. Ela é que fica com o lucro dessa isenção e não nós, né, os consumidores que lá na ponta vamos usufruir dos alimentos. Vamos saber como pensa a nossa consultora previdenciária nessa temática? Abre aí, meu diretor. Aí, bonita, a doutora Natasha Bublitz, Câmara do BM Advogados. Está lá, ela, Florida, na manhã desse domingo. Doutora Natasha, isenções fiscais na pandemia. Quero saber o que a doutora pensa sobre esse tema, um tema que é importante, é relevante para toda a sociedade. Muito obrigado por estar com a gente. Um bom domingo. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos colegas de bancada virtual. Bom dia aos telespectadores da Band. É sempre uma alegria estar na manhã de domingo no programa do Boca no Trombone. Quanto aos ajustes fiscais, as isenções, penso que temos que ter muito cuidado, como bem apontado pelos colegas, para não beneficiar quem não necessita. É necessário que essas isenções sejam coordenadas para aqueles que realmente tiveram uma perda de receita no último ano. Ainda, essas isenções fiscais poderiam ser direcionadas diretamente para a população, como, por exemplo, isenções nos impostos que refletem nos produtos da cesta básica, que atingem diretamente ao povo, ao nosso alimento. Ainda, penso que, além das isenções fiscais, como forma de enfrentarmos a pandemia, é importante que a gente comece a ter um debate sério, aprofundado, sobre a tributação das grandes fortunas e da renda básica, como uma alternativa para auxiliar que todos consigamos lidar com a pós-pandemia e, inclusive, durante a pandemia, entre toda a população, para que a gente saia dessa fortalecido. É verdade, é como a doutora falou, né? Direto no alimento, direto na mesa de todos nós aí. Isso sim é uma boa concessão de isenção. Vamos falar bastante sobre esse tema no programa, mas claro, vamos responder as dúvidas, elas já estão chegando aqui. Você participa aí pelo WhatsApp, pelo e-mail, no @programa Boca no Trombone. Doutora Natasha, o Garcia, ele diz assim: meu cunhado técnico em radiologia está aposentado há mais de 18 anos e continua trabalhando. Ele quer saber como que fica dele com a situação dele com as regras da desaposentação e a decisão recente do STF. Acredito que ele queira referir aqui sobre o tema 709. Houve o julgamento dos embargos, né? E também uma decisão bem recente, né? Dessa última semana aí no que toca especificamente os profissionais da saúde, né, doutora? Isso mesmo, Garcia, essa questão está bem recente. O tema 709 reconheceu que as pessoas aposentadas com uma aposentadoria especial devem sim se afastar do trabalho caso continuem com a exposição ao agente nocivo. No entanto, agora, em recente decisão de embargos declaratórios interpostos pelo Ministério Público Federal, ao menos de forma provisória, foi mantido que os profissionais da saúde devem permanecer laborando, mesmo que aposentados e mesmo que em atividade especial. Essa é uma forma de garantir que, nesse momento de pico, né, da situação do Covid, nós tenhamos um bom enfrentamento na saúde. Então, ele pode sim permanecer trabalhando, ele está protegido pela essa nova e recente decisão. Recentíssima, né? Como a gente diz aí, saiu do forno lá do STF. Mais uma aqui do João Batista, ele diz que mora lá em Formigueiro. Quer saber sobre a aposentadoria dele. Tem o talão do produtor desde 1984, tira nota, hoje ele é caminhoneiro autônomo, já há 10 anos, descontando INSS em todas as cargas. E diz que tem 60 anos de idade. Ele quer saber, doutora, se pode pedir a aposentadoria. Bom dia, João. Aproveitando para esclarecer a questão do talão de notas. Não necessariamente todo aquele produtor que tem um talão de notas vai se aposentar somente com o talão. Por vezes, ele necessita preencher os requisitos como segurado especial, ter menos de 4 módulos fiscais e não ter outra renda, entre outros requisitos. Caso seja um produtor rural que tenha acima desses requisitos, ele deve sim realizar uma contribuição previdenciária. Então, seria necessário analisar
qual é a categoria que o seu João está enquadrado. Caso ele seja um produtor rural que contribui para a Previdência Social, ele tem que verificar se já cumpriu os requisitos dos 35 anos de contribuição. Caso contrário, ele irá se aposentar aos 65 anos através da aposentadoria por idade. Tá certo. Obrigado, doutora Natasha, que segue conosco na manhã de domingo aqui no Boca da TV. Mas a doutora Natasha também está com a gente na Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Prestigie o Boca aí no AM 640 e no FM 94,9. Espaço agora do Banco de Alimentos. Sim, porque o momento é de solidariedade. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Tá aí, fica o convite, seja um parceiro dessa causa, né? A causa da alimentação, da fome. Acesse aí as plataformas do Banco de Alimentos. Boca no Trombone desse domingo propõe: isenções fiscais na pandemia devem aumentar? Retorna aqui para mais uma opinião a Amatra 4 com o seu presidente, o doutor Tiago Malman Susbach. Solano, como os telespectadores sabem, nós temos batido muito nessa tecla nas últimas participações aqui no programa, justamente porque nós temos observado um número considerável de pessoas ainda, digamos assim, vinculando o crescimento econômico às reformas eventualmente realizadas. Dissemos já em outro programa que a reforma trabalhista não cumpriu o que prometeu, a reforma previdenciária igualmente não cumpriu o que prometeu, a reforma da vez é a administrativa, mas por hora nós não temos ainda nenhum dado concreto que nos indique, olha, fazendo tal ou qual reforma gerará crescimento econômico. Pelo contrário, o que nós temos é sempre uma proposição cíclica da economia que desenvolve ou não conforme o momento da história. Neste contexto, Solano, é com bons olhos que a gente verifica que o governo pretende alguma medida concreta, alguma medida de auxílio às pessoas que produzem, auxílio aos empresários, no caso, e auxílio indiretamente, evidentemente, aos empregados que trabalham para esses empresários. Toda e qualquer ajuda do governo, repito, ela é muito importante nesse momento de retomada da economia, nesse momento que nós pelo menos estamos enxergando a luz no fim do túnel. Esperamos que dê tudo certo daqui por diante. Mais uma opinião do Germic Sindicato com o seu presidente, Isaac Ortiz. Doutor Solano, as alternativas para a pandemia seria o governo federal auxiliar as pequenas e microempresas, né, com linhas de crédito, com taxas subsidiadas, auxiliar o trabalhador com auxílio, realmente um auxílio emergencial, que não seja esses R$250 aí, que é uma miséria, que não consegue sustentar. Enfim, dá chances àquele trabalhador da pequena e microempresa e a pequena e microempresa de sobreviver nessa pandemia, para que eles possam sobreviver, pelo menos enquanto durar essa maldita pandemia que vem assolando, destruindo nosso Brasil, né? E acelerar a vacinação, não debochar, não pode o governo federal debochar da ciência da vacina. Temos que vacinar esse povo para que a economia possa retomar o mais breve possível a todo vapor. Então, a alternativa se tem. Bastaria o governo federal assumir um compromisso que é seu. E uma das alternativas também que estão sendo propostas pelo CONCEFAZ, que é o Conselho dos Secretários de Fazendas dos Estados e Distrito Federal, é que eles se organizem e façam um programa único para todo o país, né? No intuito de tentar auxiliar, no momento a se conceder as isenções, que se identifique exatamente qual é o melhor segmento e para quais empresas isso deve ser concedido.
Porque uma das principais dificuldades, gente, dos estados, dos municípios, na hora de fazer essa concessão, é não conseguir identificar os devedores contumazes, que na verdade vêm se locupletar desse tipo de isenção, né? Então, boa medida aí do Concefaz. Mais dúvidas, mais questões da área de direito da Previdência? A doutora Natasha Bublitz está com a gente. O Carlos pergunta, tenho 51 de idade e 33 de contribuição. Fui num advogado, ele disse que tem que trabalhar mais 2 anos. E aí posso pedir a aposentadoria por tempo de contribuição. Segundo ele, tem o direito adquirido, segundo a jurisprudência, doutora Natasha. Bom dia, Carlos. É importante esclarecer que o direito adquirido, o que significa? Significa que a pessoa já cumpriu todos os requisitos antes da reforma da Previdência. No seu caso, significaria que já possuía os 35 anos de contribuição quando a reforma da Previdência foi aprovada em novembro de 2019. No seu caso, como irás complementar esse requisito, atingir ele após, neste ano, se não me engano falta 2 anos, irá se encaixar em uma das regras de transição. Me parece que a primeira delas vai ser o pedágio de 50%, ou seja, vai precisar contribuir metade do tempo que faltava quando foi aprovada a reforma da Previdência, para aí sim encaminhar sua aposentadoria, mas nesse caso teria um fator previdenciário. Então, aquilo que eu sempre recomendo, como são mais de uma regra de transição, nós estamos em torno de 4, 5 regras de transição, é necessário verificar se realmente não tinhas o direito adquirido, se tinha algum período que não foi computado, se tem algum período especial, realizar o planejamento previdenciário. Não encaminhar o benefício sem analisar de forma adequada para o seu caso concreto e buscar, sim, sempre o benefício mais vantajoso para o senhor. Tá certo. A doutora Natasha segue com a gente respondendo as questões de previdência, porque agora é hora das questões do direito do trabalho. Sim, chegando aí o nosso Dica Trabalhista. Prezado doutor Paulo André Solano, caros telespectadores do programa Boca no Trombone, vamos ao Dica Trabalhista de hoje com uma pergunta, um questionamento encaminhado pela senhora Regina da Silva. A Regina, ela pergunta o seguinte: eu trabalho, ela menciona primeiramente que trabalha há 9 anos em portaria, que o horário dela de trabalho é das 14 às 22 horas, não tem ônibus nesse horário, gasto gasolina do meu bolso para não ser demitida. Aí ela pergunta, é certo isso? Quero saber se a empresa teria de me dar. Bom, Regina, nós precisamos avaliar o teu caso aqui dentro de um contexto, certo? Quando o empregado ele se candidata a uma vaga de trabalho, quando o empregador está avaliando aquele empregado para ser contratado, né, há uma troca de informações e dentre essas informações trocadas está a de onde o empregado mora, se vai ser necessário o fornecimento de vale-transporte, porque o empregado tem então que requerer, e havendo esse requerimento, o empregador tem que fornecer o vale-transporte em número suficiente para cobrir esse deslocamento de casa para o trabalho para casa. Mencionas que gastas combustível em deslocamento com teu veículo particular. Isto não é apropriado porque essa despesa, deveria ser do empregador, na medida em que o empregador não pode transferir os custos, o ônus do negócio para seus empregados. Por outro lado, nós temos que voltar lá no início do que falei e analisar se você fez a solicitação de vale-transporte. Se disseste para o teu empregador que não queria, que não precisaria de vale-transporte, bom, aí o teu empregador, teoricamente, se desobrigou desse fornecimento. Tá? O que eu sugiro dentro desse contexto, no teu caso, é que tu sentes para conversar com o teu empregador e apresente, exponha essa circunstância, porque daqui a pouco pode ser interessante para que o empregador continue contando com a tua força de trabalho, que te forneça um subsídio, um vale combustível ou algo do gênero, certo? Um bom dia a todos. Muito obrigado ao doutor Fabiano Pantoja, do Panca Advogados, nosso time trabalhista. Tem mais dúvidas de direito do trabalho? Pode encaminhar, a gente separa aqui, durante a semana a gente responde aí no @programa Boca no Trombone, Facebook, no Instagram, também no nosso canal lá do YouTube. Daqui a pouquinho tem mais consultoria, hein? Tem o Educação Financeira daqui a pouquinho e depois, na sequência, vão ter o Direitos dos Servidores, muita consultoria no programa de hoje ainda. Agora é o espaço da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS com as suas notícias. A partir dos constantes relatos da advocacia, que seguem enfrentando demora para fazer contato com as agências que não estão atendendo o público, em razão da falta de atendimento telefônico e também de retorno aos e-mails enviados,
a OAB oficiou a Superintendência Estadual do Banco do Brasil e da Caixa Federal. O ofício, assinado pelo presidente, Ricardo Breyer, solicita mais uma vez providências no que diz respeito ao atendimento prestado à advocacia, por fone e e-mail nas agências bancárias e garantir, assim, mais agilidade no procedimento de resgate e pagamento dos alvarás, bem como que esses sejam identificados com o número do processo. Por fim, o ofício pede que seja atendido o pedido de providências, em aspas, em especial no que diz respeito ao devido atendimento que deve ser prestado à advocacia via contato telefônico e e-mail. Todo domingo você tem as notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS aqui no Boca no Trombone. Eu disse que tinha mais consultoria? E tem mesmo. Chegando aí o nosso quadro das finanças, o nosso Educação Financeira. Bom dia, Solano e telespectadores do Boca no Trombone. Meu nome é Rafael Torres, professor de Finanças, e hoje viemos falar sobre o tema isenções fiscais na pandemia. Deve aumentar? Na nossa opinião, a desigualdade ela só consegue ser diminuída por dois fatores. O primeiro fator é a parte da educação. A segunda é distribuição de renda. E isenção fiscal é uma forma de distribuição de renda. E no momento da pandemia, nós precisamos disso. Só que essa isenção fiscal, ela precisa chegar até a ponta final, ou seja, nas classes mais baixas e também nos microempreendedores. São essas pessoas que precisam, neste exato momento, de incentivos do governo. Se as isenções fiscais elas ficarem no alto escalão e nas grandes empresas, isso não vai ajudar a nossa economia e nem vai ajudar o Brasil, porque isso vai aumentar a desigualdade. Então, a isenção fiscal, se ela chegar na ponta final, sim, ela deve acontecer o mais rápido possível. Um grande abraço a todos e um ótimo final de semana. E é a opinião de quem todo dia, diariamente, está ligado à área de finanças. Muito obrigado aí ao Rafael Toro, no nosso Educação Financeira. Antes do nosso break, a nossa paradinha para o intervalo, mais uma dúvida do Pedro, dúvida de direito da Previdência. Ele diz que se aposentou em 2017 e quer saber qual a data certa, doutora Natasha, para ingressar com a revisão dele. Olá, Pedro. O senhor possui 10 anos para revisar o seu benefício, é a regra geral, a partir da data do recebimento do primeiro pagamento. Então, é interessante que dentro desses 10 anos procure um advogado para analisar se cabe alguma revisão no seu benefício previdenciário. Tá certo. Doutora Natasha volta com a gente depois do intervalo. Tem mais a Matra 4, tem o GNM Sindicato, a consultoria previdenciária, tem o direito dos servidores, muita coisa aqui no Boca. Depois do intervalo. Você está o tempo todo compartilhando, dizendo o que pensa, onde está, onde quer chegar. Tudo agora. Um mundo compartilhado, do qual a Demilar sempre fez parte. O que todos chamam de consórcio, ela chama de compra compartilhada. Um grupo de pessoas se une e todo mês alguém é premiado, até chegar a sua vez. São pessoas querendo junto, realizando juntos. Consórcio Compra Compartilhada. Ademilar, o investimento da sua vida. Voltando com o Boca na manhã do seu domingo, valeu, obrigado pela audiência no programa que hoje teve muita consultoria, ainda tem, Daqui a pouquinho a gente segue com os quadros de consultores, mas debateu isenções fiscais durante a pandemia devem aumentar? Conclusão da Matra 4 com o seu presidente, Tiago Malman Susbach. Solano, muito obrigado novamente pelo convite. É sempre importante participar dessa qualificada audiência do programa Boca no Trombone. É sempre relevante que nós possamos, de algum modo, contribuir com esse debate. Neste atual momento de retomada da nossa economia, assim que nós pudermos vacinar um percentual significativo da população, assim que nós tivermos condições de fazê-lo com mais, digamos assim, quantidade, neste preciso momento é que nós poderemos retomar efetivamente a roda da economia. E para tanto será necessário uma série de ajudas e talvez essa que o governo acena seja uma das que nós precisemos para tanto. É muito importante agora que estejamos todos irmanados e torcendo para que a vacina esteja disponível ao maior número de brasileiros o mais rápido possível. Muito bom dia a todos e a todas. Opinião final agora do GNM Sindicato com o seu presidente Isaac Ortiz. Como policial e servidor público, eu faria um pedido a todos vocês para que continuem se cuidando.
É importantíssimo os cuidados sanitários, como o uso de máscara, álcool em gel. É importante a gente não se meter em aglomerações, né? A gente manter o nosso isolamento social, levar a sério isso aí. Essa pandemia vai passar e brevemente, se Deus quiser, todos nós poderemos estar revendo nossos familiares. A vacina está chegando, a saúde, a vida está chegando, embora tenham muitas pessoas negando a ciência, negando a vida, nós devemos acreditar ainda na saúde, na ciência, isso que vai preservar a vida. Não acredite em quem não tem esse conhecimento. Nós temos que sim se cuidar, vamos se cuidar, gente, é importantíssimo manter o isolamento social. Depois tudo se retoma, o emprego, as festas, tudo vai voltar à normalidade. Um grande abraço a todos. Com bastante calma, né, presidente Isaac? Como o senhor falou aí, com muito cuidado. Mais uma da consultoria previdenciária, o TT, lá de Rio Pardo. Hoje é a doutora Natasha Bublitz, do BM Advogados, que está respondendo as questões. Ele diz o seguinte: 21 anos de vigilância em carteira. Tem os PPPs de 2 empresas, um está faltando, é uma massa falida, né? E paralelo a isso, ele foi cargo de confiança em 2 momentos, somando 10 anos divididos pelo período, né? Jornada dupla entre a vigilância e esse cargo de confiança. E nesse serviço foi um trabalho direto com a saúde, né? Com o transporte de pacientes, acesso a clínicas e hospitais. Ele quer saber um caminho aqui, como é que ele pode conduzir para uma futura aposentadoria, doutora Natasha? Olá, nós tivemos recentemente uma decisão que reconheceu o tempo como vigilante como especial, independente do uso de arma de fogo ou não, o que beneficiará o TT. No caso dele, ele parece que tem em torno de 21 anos de tempo especial, o que não atinge os 25 anos necessários antes da reforma da Previdência. Sim. De modo que vai ser necessário converter esse tempo especial em comum e verificar se ele se enquadra em uma das regras de transição. Concomitante a isso, vale a pena dar uma analisada para ver se esses períodos que ele coloca como conduzindo ambulância, tempo de cargo de confiança, se eles são concomitantes ou não, para ver se daqui a pouco ele não tem um período a mais, se já não atingiu esses 25 anos antes da reforma da Previdência. Tá certo. Doutora Natasha, muito obrigado, um bom domingo. Um bom domingo para todos. Obrigado. Mas o programa não acabou não, tem mais consultoria. É você, servidor público, fique ligado. Chegando aí o nosso Direitos dos Servidores. Bom dia, Solano. Bom dia, amigos do Boca no Trombone na TV. Eu sou Marcelo Tassinari e hoje aqui no quadro Direitos dos Servidores eu vou responder a dúvida do meu colega advogado Frederico Pedroso, lá da cidade de Alegrete. Em razão de um indeferimento administrativo, o Frederico ingressou com ação judicial contra o INSS para a revisão de uma certidão de tempo de contribuição, a fim de reconhecimento de um período especial e conversão em tempo comum. Após revisada a certidão, a cliente do Frederico vai averbar este período no regime próprio de previdência social do município. E aí surgiu uma dúvida. O município deveria participar desse processo de revisão? Seria prudente solicitar a sua inclusão no feito para se manifestar caso entenda? Frederico e amigos do Boca no Trombone, cada ente, seja o regime geral através do INSS ou seja o regime próprio, é responsável por averbar os seus tempos, sejam comuns ou especiais. Portanto, a ação para revisar uma certidão de tempo de contribuição contra o INSS, ela é movida exclusivamente contra o INSS, porque o INSS, ao levar esse tempo de contribuição para o município, haverá uma compensação financeira. Por isso que o município não precisa participar da ação movida contra o INSS. Por hoje é só e até o próximo quadro Direitos dos Servidores aqui na Band TV. E a gente fica por aqui. Domingo que vem, encontro marcado 8h30 da manhã aqui na Band TV. Até lá!